Olá, pessoal, que bom. Estamos aqui novamente, juntos aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo bastante longo sobre fé. O justo por sua fé viverá. Tirando exemplos da vida de Abraão, ali do livro de Gênesis. E a gente traz para a nossa experiência de hoje, como discípulos de Cristo, experiências aqui para a igreja, ok? Deus te abençoe pela tua conexão, pelo teu interesse, e vamos lá então. Nós vamos ver o estudo número 16, orações não respondidas. Um assunto que, às vezes, a gente fica meio confuso pelo contexto, né? Orações não respondidas. Aqui nós começamos com uma frase. Obedecer à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está lá em Romanos capítulo 12, me deixa sem tempo para questionar os seus planos de paz, de bênção para a minha vida. Quer dizer, a partir da minha confiança em Deus e na sua palavra, eu descanso, não é? Porque a agitação, a inquietação, o estresse não vai acrescentar nada e vai tumultuar. Então é nesse sentido, né? E se você está preocupado em conhecer a perfeita vontade de Deus, se você está preocupado e ocupado em obedecer à perfeita vontade de Deus, você não tem tempo para ficar falando o que não deve. Porque é uma questão de alinhamento, ok? E a semana passada a gente viu o milagre acontecendo na vida de Sara. Ela deu à luz a um filho e deu o nome de Isaque. E quanto tempo passou até que a promessa se cumprisse? 25 anos. Dos 75 aos 100 anos, Abraão ficou esperando pelo cumprimento da promessa de Deus. Deus falou e ele ficou aguardando o cumprimento dessa promessa. E ao longo desse tempo, ele passou por muitas provações, chegou uma hora que ele teve um filho com Agar e deu o nome de Ismael. E Ismael foi uma encrenca tremenda, ok? Então você vê que ao longo do tempo a gente vacila, a gente procura uma saída de emergência, enfim. E a gente não descansa na promessa. Porque, veja bem, Deus é fiel. A Bíblia diz isso e não é mentira. Deus é poderoso. A Bíblia diz isso e não é mentira. E se Deus me prometeu alguma coisa, Ele não vai cumprir. Será que Ele vai mudar de opinião? Ou Ele se esqueceu? Ou eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, então eu perdi a bênção? Espera lá, ele falou, não é o que eu fiz ou deixei de fazer, a bênção foi proferida, pronto. É a palavra do Deus eterno que não volta para si vazia. Eu tenho que ter essas convicções bem resolvidas no meu coração. Não é? Agora, ao longo desse tempo, como é que Sara e Abraão esperaram em Deus? Hebreus, eu até vou fazer questão de ler em Hebreus capítulo 11, só um minutinho, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Hebreus, o livro de Hebreus capítulo 11, e eu vou ler aqui a partir do versículo 8, porque isso aqui é um registro. O autor da carta de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe o registro, esse comentário a respeito de Abraão e Sara. E vamos ver o que ele está dizendo, porque, na verdade, é o Espírito Santo
que está dizendo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele saiu lá da terra de Ur dos Caldeus, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia os detalhes, os pormenores. E ao longo da caminhada ele foi sendo provado, a sua fé foi sendo purificada e Deus foi acrescentando detalhes. Ok? Dizer que Abraão não cometeu nenhuma falha ao longo dessa caminhada, eu não posso, porque como ser humano a gente está sempre tropeçando em alguma coisa, não é? Mas ele foi, independentemente disso ou daquilo, ele foi. Pela fé, no versículo 9, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, porque não era dele, mas Deus falou que aquela terra seria dele, da sua descendência. Mas ele estava ali como um nômade, simplesmente um peregrino. E Deus havia dado a promessa de que aquela terra seria dele. Morando em cabanas, com Isaque e Jacó, aí o filho e o neto, herdeiros com ele da mesma promessa, a descendência dele, a descendência do filho da promessa que Deus havia dado a ele. Aí no versículo 10 diz, porque Abraão esperava, é esse verbo que nós queremos analisar, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Olha, aí é revelação, aí já não é informação, aí é revelação. Ele olhou para o futuro, muito antes de nós, pelo menos aí uns 4.000 anos, né? Ele enxergou a cidade que Deus está preparando para a sua família, a Nova Jerusalém, ele enxergou isso. Deus, através do Espírito Santo, deu uma visão de fé para ele. Poxa, a igreja nem existia. João, que escreveu o livro do Apocalipse, era apenas um projeto na mente de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E Deus fala do fim desde o começo, que coisa interessante. E pela fé, agora no versículo 11, comentando sobre Sara, e pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber, ela era estéril, então é um milagre, e deu à luz já fora da idade, ou seja, outro milagre, porque com 90 anos ela deu à luz a um filho, Isaque, para Abraão. Porquanto, vem aqui a explicação do autor da carta de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, a gente deve frisar isso, porquanto teve por fiel aquele Deus que havia prometido. Ou seja, não vacilou, não retrocedeu, não desqualificou, não cancelou aquilo que Deus havia falado. Uma questão de perseverança, mas a nossa fé, a fé do cristão, do discípulo de Cristo, ela tem essa característica, ela persevera, porque ela crê que Deus é fiel, que Deus é poderoso e que Ele não mente. E que no tempo certo, a bênção acontece. Se você vacila, parece que aquilo evapora. Entende? Principalmente em orações de petições, que a gente vai comentar alguma coisa aqui. Porque é pela fé. É pela fé. Não é porque Abraão era um cara maravilhoso, porque ele veio de uma família maravilhosa, nada disso. Deus falou e Deus cumpre o que fala. E Abraão se apegou nisso. Ele se apegou na palavra.
que não volta vazia. E aí ele retém, né? Pela fé, ele retém a promessa, que é um fato espiritual, porque foi uma palavra dada. E olha, ele passou pela terra prometida antes dos espias da época de Josué e Calebe. Aquela terra havia sido dada em promessa e ele creu em Deus. Ele creu em Deus. E ele tocou a sua vida normalmente. Ele descansou. O que é descansar? Descansar é saber que Deus é fiel. Porque se você não tem a convicção de que Deus é fiel, você vai ficar nervoso, você vai ficar agitado. E aí, para você cair na murmuração, é muito fácil. É isso que a gente tem que entender aqui nessa questão. Por isso, no versículo 12, por isso também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como havia sido prometido, e como a areia inumerável que está na praia do mar, como havia sido prometido por palavra do Senhor. O texto de Hebreus está confirmando isso. É uma visão que Deus te dá, algo espiritual, uma revelação, e você agarra aquilo, você toma posse daquilo. Você retém aquela palavra. Ok? Todos estes morreram na fé. Olha, Abraão morreu e não tomou posse da terra prometida. A gente tem que entender isso. E o próprio Deus falou para ele, olha, a tua descendência será escrava no Egito por 430 anos. Sem terem recebido as promessas, mas morreram crendo, mas não colocaram a mão física nas promessas de Deus. Mas, vendo-as de longe, é uma visão espiritual. E crendo-as e abraçando-as, você tem que reter a promessa, você tem que agarrar, tomar posse, não deixar sair. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, numa terra que eles eram os verdadeiros herdeiros, por palavra de Deus. Então, a gente vê o sentido da fé nesse verbo esperar. Porque esperar, do ponto de vista humano, natural, é torcida organizada. Eu espero que. Mas você espera no quê? Qual o fundamento da sua esperança? Qual a rocha que sustenta a sua esperança? Apenas uma torcida, um desejo, uma preferência, um interesse. Talvez a sorte, o acaso, sei lá, e tem gente que corre atrás da feitiçaria, invocando espíritos. Não é assim que funciona. Eu tenho que crer na palavra de Deus, seja ela o registro da palavra escrita, a Bíblia, ou uma palavra específica que o Espírito Santo trouxe a mim. Um rema, né? Uma palavra específica para mim. Eu tomo posse. Não interessa o que está acontecendo à minha volta, as circunstâncias, não interessa o meu currículo, as minhas fragilidades, a palavra de Deus é maior do que eu mesmo, do que todas as circunstâncias, do que toda a luta espiritual que o diabo coloca na minha frente. Deus é fiel. Então, o fundamento da esperança do crente, do cristão, do discípulo de Cristo é o Senhor e a sua palavra. Então aí eu descanso, né? Eu descanso porque Ele é fiel, Ele falou, Ele cumpre. Ele falou, Ele realiza. E a minha fé é lançada sobre Ele. Olha que coisa, é diferente, não é torcida organizada, não é? E
E durante esse tempo de espera, o que eu faço? Eu vou para a praia, eu me deito numa rede e vou tomar água de coco. É isso? Não. Enquanto eu espero na promessa do meu Deus, eu estou ativo na vida. Ok? Eu vinha pensando, quando eu estava vindo para cá de carro, Deus pode te prometer uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vai ser um evangelista, desculpe, e você vai evangelizar de moto uma cidade. Um exemplo. Tá bom. Qual seria a sua atitude? Primeiro, você tem que crer naquilo que o Espírito trouxe até você. Não interessa o meio, como aquilo chegou. Mas há um testemunho interior que retém aquilo. Primeira coisa, vou aprender a dirigir uma moto, né? Como é que eu vou evangelizar uma cidade de moto se eu nem sei andar de moto, não tenho habilidade nem habilitação? E nem conheço a cidade que eu vou evangelizar. Olha aí, atividade fala daquilo que me compete, de preparar um terreno para que uma promessa se cumpra, porque a promessa, ela depende de poderes que vêm de Deus, de circunstâncias, de unção, de sabedoria e tudo mais, mas eu tenho que aprender a andar de moto, né? Ou arrumar uma moto, arrumar alguém que dirija, eu não sei, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que tomar uma iniciativa. Só um exemplo assim, banal, para a gente entender que nessa espera eu estou ocupado na casa de Deus, trabalhando, servindo ao Senhor, desenvolvendo habilidades e talentos que Ele coloca na minha vida, explorando todo tipo de oportunidade que o Espírito Santo coloca na minha frente. Aí você está se preparando para algo que Deus vai fazer. Não é assim, caiu na minha cabeça e pronto, de uma hora para outra, me tornei um evangelista. Não, tem todo um processo que compete a mim. Tem coisas que são imediatas, tem coisas que são processo. Eu tenho que saber diferenciar essas coisas. Tá bom? Se Deus me levantar para o ensino da palavra de Deus, quanto tempo você acha que leva uma pessoa para entender de Bíblia? E eu estou falando aqui do ponto de vista teológico. Você acha que em uma semana você vai entender de Bíblia? Claro que não. Os melhores comentaristas bíblicos que a gente conhece, eles têm 20, 30, 40, 50 anos de estudo da Bíblia. Não é assim. Pá. Agora, se Deus não colocar uma unção para você escarafunchar a Bíblia e receber revelação acerca das doutrinas que estão na Bíblia, a coisa não anda, nem com 50 anos. A gente sabe disso, a gente tem que diferenciar essas coisas, mas eu tenho que me esforçar. Esse esforço do homem é preparando o ambiente para que o milagre aconteça, mas o milagre é de Deus, não é meu. Então tem uma parte que é minha e tem uma parte que é de Deus, né? Se eu não me coloco à disposição para fazer aquilo, quando que aquilo vai acontecer na minha vida? Dificilmente vai acontecer na minha vida. Agora, se você toma aquela promessa, retém aquela promessa e coloca toda a tua confiança naquela promessa de Deus, você vai atrás. Buscar-me-eis e me achareis. É o que diz a Bíblia. Eu não vou encontrar Deus se eu não buscar. Sentado lá na praia, tomando água de coco, como é que eu vou conhecer o meu Deus? E uma das maneiras de conhecer o meu Deus é conhecendo a sua palavra. É tendo uma intimidade com o Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz do Senhor e uma prontidão para obedecer. Aí
Deus pode fazer muitas coisas através da sua vida. Então, chamando atenção para essas coisas. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava olhando ou me lembrando das questões dos dons espirituais, quando Paulo fala ali na carta aos Coríntios. Procurai com zelo os melhores dons. Procurai. O verbo é imperativo, é uma ordem, é para procurar, não é para ficar esperando. Se você ficar esperando, não vai acontecer nada, nem o batismo no Espírito Santo. Então, procurai com zelo. Então, tem que buscar, ok? Qual que você vai receber? Isso é com Deus, é com o cabeça da igreja, ok? E quando você receber algo de Deus, um dom, exercite-o na medida da fé que você recebeu. Não dá para comparar. Você pode ter 3 pessoas operando no mesmo dom, mas com níveis diferentes. E eu tenho que entender essas coisas, porque senão eu vou achar que é tudo a mesma coisa. Não é. Tem coisas grandes, tem coisas menores, tem coisas que são intermediárias, enfim, dependendo do tamanho do impacto ou da oposição de Satanás, é o que Deus tem para você. Então, a gente tem que aprender a andar com Deus e não ficar questionando, não ficar duvidando, não ficar tentando comparar. Não é? Então, você tem que se ajustar naquela posição onde Deus te colocou. E seja fiel no pouco, aonde Deus te colocar. Seja fiel, faça com amor, faça com a motivação correta para a glória dEle. Procure abençoar as pessoas, faça com zelo. Quem sabe Ele possa te colocar numa coisa maior. Mas é com Ele. Eu apenas tenho que obedecer a Deus, só isso. Ok? Porque a graça, ela é repartida, a fé, para operar nos dons é repartida também, conforme o Espírito Santo quer. Eu não tenho como exigir isso ou aquilo. Eu não estou falando de salvação, estou falando de operação no reino de Deus, na edificação da igreja. Cada um tem coisa para fazer que é diferente do outro. E permaneça no que Deus colocar na tua vida. Não queira o que o outro está fazendo. Pode ser que não seja o que Deus quer para você. E assim a gente tem que aprender a andar em paz, com paz no coração, sabendo que naquilo que Deus me colocou, eu estou ali com zelo, procurando servir ao Senhor, com alegria, com gratidão e sendo uma bênção na terra. Agora, tem coisas que o verbo esperar já não tem esse sentido que nós estamos desenvolvendo aqui. Expulsar demônio, você vai esperar? Já não dá, Você tem que agir. E repreender uma enfermidade, você vai esperar? Então, são coisas que às vezes você precisa agir de forma imediata, não dá para ficar esperando, porque a autoridade já foi dada, o desafio vem e se apresenta diante de você, e você tem que se posicionar com determinação, com firmeza. Outras coisas não. Então, são coisas diferentes que a gente tem que ter discernimento para não tumultuar o processo. Por exemplo, numa guerra espiritual, quando eu estou enfrentando demônios, eu vou esperar? Não, eu vou bater de frente, porque guerra é guerra. Você tem que usar a autoridade do nome de Jesus, do poder da palavra de Deus para quebrar as obras do diabo. Não dá para esperar. Envolve risco, não só meu, como de outras pessoas.
Então, são questões que a gente tem que saber diferenciar, discernir com sabedoria. Mas de uma coisa você pode ficar certo: estresse não ajuda a obra de Deus na terra. No céu não tem estresse, tem? Não, né? Lá não tem estresse, está todo mundo na maior alegria diante de Deus, do Senhor, diante dos anjos. Aqui na terra nós vamos ficar estressados, a gente está estressado aqui por causa da nossa carne, por causa da nossa alma. O nosso espírito, ele já tem a natureza lá do céu, ele descansa, ele sabe que Deus é fiel, ele sabe que Deus opera, ele descansa e ele, olha, se rejubila em Deus, se regozija em Deus. A nossa alma é que fica agitada. Não, mas será? E não sei o quê. E aí você começa a racionalizar, as emoções ficam alteradas e você abre a boca para falar o que não deve. É simples assim. Então a gente tem que entender essas coisas para cooperar efetivamente, eficazmente com o Senhor nessa obra da grande comissão da edificação da igreja. Ok? E eu vou citar 2 versículos aqui para a gente concluir o nosso estudo. Primeiro, Salmo 138, versículo 8. Tu, falando do Senhor, tu cumprirás tudo o que me prometeste. Promessa é promessa, Deus não é mentiroso. O teu amor dura para sempre, Ele não vai me deixar de amar. Ó Senhor Deus, não abandones, ou seja, com certeza, Deus não vai abandonar o trabalho que Ele começou, porque Deus não é Deus de meia obra, de deixar a coisa mal acabada pelo caminho. O que Ele começa, Ele termina. Isso traz uma convicção e uma firmeza no meu coração. O outro está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido. Convencido é coisa lá dentro, no meu entendimento, no meu coração. Estou convencido de que Deus, que começou uma boa obra, uma sem especificar, em você ou em mim, Ele vai completá-la, Ele vai terminar o que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. É isso. E você tem que descansar. Descansando, sendo fiel naquilo que Deus te colocou. Sem reclamação, sem murmuração, sem inveja, sem nada. Coração livre, em paz, alegre, rejubilante, porque Deus é maravilhoso. Ok? E assim, Deus vai trazendo coisas maiores na nossa vida. Agora, veja bem, encerrando a nossa conversa aqui. O que é coisa maior? Do meu ponto de vista, não vale. Coisa maior é para Deus, é o que Ele tem para mim. Porque para Deus, tanto faz o pequeno quanto o grande, para Deus são coisas necessárias e Ele precisa de pessoas para operar nessas coisas, sejam grandes ou pequenas. Porque, na verdade, Deus é Deus de salvação, de restauração, e Ele precisa de canais. Então, essa questão de ficar comparando coisas é coisa do homem. Ah, porque o Billy Graham era isso. Ah, porque o apóstolo Paulo era aquilo. Não, Apolo. Não, Barnabé. Eu não tenho que comparar nada. Eu tenho que simplesmente falar, Senhor, o que Tu queres da minha vida? Pronto. Se Ele falar, eu quero isso, então é isso. Enquanto aquilo permanecer, é aquilo. Mas Deus pode mudar aquilo para aquele outro. Pode. Ele é o cabeça da igreja. Então eu tenho que andar nessa paz, servindo ao Senhor com alegria. E deixa com Ele que Ele resolve. Ok? Outras coisas não. Eu exerço a autoridade e pronto. E assim eu vou levando a minha vida cristã para a honra e glória
do nome do Senhor Jesus. Amém? Medite nessas coisas. Gaste tempo meditando nisso na presença do Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo para Ele alargar as estacas do teu coração, do teu entendimento, para que você seja um homem, uma mulher madura nas mãos do Senhor e seja uma bênção na terra, no tempo da tua oportunidade. Ok? Muito obrigado aí pela tua atenção, ouvindo tudo isso, e que você tenha uma semana abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.